Você já parou para pensar como o inimigo astuto e sorrateiro pode usar até mesmo o louvor, algo que deveria ser puro e santo, para tentar desviar os filhos de Deus? É um pensamento assustador, não é? Mas a verdade é que o diabo é mestre na arte de disfarçar suas intenções, e ele pode usar o que for necessário para atingir seus objetivos. Hoje vamos abrir nossos olhos e enxergar como ele tenta se infiltrar nas igrejas através do louvor. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. O louvor é uma das formas mais poderosas de nos conectarmos com Deus. É através das canções que expressamos nossa gratidão, nossa adoração e nossa devoção ao Criador. Mas precisamos lembrar que antes de ser o diabo, Satanás era Lúcifer, um anjo de luz, e sua função era exatamente essa: louvar e adorar a Deus. Ele conhece profundamente o poder do louvor, e por isso ele também sabe como corrompê-lo. O diabo não chega de forma óbvia, ele não se apresenta de maneira evidente. Pelo contrário, ele se infiltra devagar, sutilmente. Muitas vezes ele se aproveita das vaidades humanas, do desejo de ser notado, a busca por reconhecimento ou até mesmo o anseio por poder e influenciar dentro da igreja. E é nesse momento que ele começa a plantar as sementes da discórdia e do orgulho. Imagine um líder de louvor que começa a ser exaltado não por sua dedicação a Deus, mas por seu talento. Pouco a pouco, a glória que deveria ser dada ao Senhor começa a ser desviada para o ser humano. E o que era para ser um ministério de adoração se torna um show de exibição. É assim que o inimigo age, transformando o que era santo em algo corrompido. Existem sinais claros de quando o diabo está tentando se infiltrar através do louvor. Um dos principais é a perda do propósito, quando as músicas deixam de falar sobre Deus e passam a focar nas emoções humanas. Quando a adoração se torna mais um entretenimento do que uma verdadeira entrega. É hora de acender o sinal de alerta. Outro sintoma é a divisão dentro da igreja. Quantas vezes você já ouviu falar de ministérios de louvor que se dividem por causa de conflitos de ego? É exatamente isso que o inimigo quer, dividir para conquistar. Quando permitimos que o orgulho e a vaidade entrem, estamos dando espaço para que ele haja. Mas a boa notícia é que o diabo só tem poder onde damos espaço. Precisamos ser vigilantes, manter nossos corações puros e nossas intenções verdadeiras. O louvor deve ser sempre direcionado a Deus e não a nós mesmos. O Espírito Santo é nosso guia e protetor, e ele é quem pode nos ajudar a discernir quando algo não está certo. Devemos orar por nossos líderes de louvor, interceder por eles, para que não caiam nas armadilhas do inimigo. E acima de tudo, precisamos estar firmes na palavra de Deus, pois é ela que nos mantém no caminho certo. O líder de louvor desempenha um papel crucial na igreja, não apenas na condução da adoração, mas também na manutenção da unidade e harmonia dentro do ministério. Para evitar situações de conflito, é essencial que ele ou ela adote uma postura de humildade, sabedoria e maturidade espiritual. Aqui estão alguns passos detalhados de como o líder de louvor pode reagir para prevenir e lidar com possíveis conflitos. Cultivar um coração de humildade. Um líder de louvor deve estar sempre consciente de que seu talento e posição são dons de Deus e que sem ele nada pode ser feito. Isso ajuda a evitar o orgulho e a arrogância. O papel do líder é servir a congregação e a equipe, não buscar reconhecimento pessoal. A postura de serviço ajuda a manter o foco na verdadeira adoração e não nas ambições pessoais. Estabeleça um canal de comunicação, incentive a equipe a expressar suas preocupações, ideias e sentimentos de forma aberta e honesta. Isso pode ser feito através de reuniões regulares, onde todos possam falar.
Quando um membro da equipe traz uma preocupação, o líder deve ouvir ativamente, mostrar a compreensão e responder de forma que o membro se sinta valorizado e ouvido. Ore juntos regularmente. A oração em grupo fortalece a unidade e mantém o foco em Deus. O líder deve incentivar momentos de oração antes e depois dos ensaios e cultos. Incentive a equipe a trabalhar em conjunto, promovendo a cooperação em vez da competição. Isso pode incluir a rotação de papéis, permitindo que diferentes membros tenham a oportunidade de liderar, tocar ou cantar em destaque. Um bom líder deve estar atento a sinais sutis de descontentamento, como mudanças de comportamento, comentários passivos, agressivos ou afastamento de membros da equipe. Quando um conflito surgir, o líder deve tratar do assunto de maneira privada e respeitosa, abordando o problema diretamente com os envolvidos. É importante evitar que pequenos desentendimentos se transformem em divisões maiores. Reafirme o propósito do louvor, constantemente relembre a equipe do verdadeiro propósito do louvor, que é adorar a Deus, e levar a congregação a fazer o mesmo. Isso ajuda a manter as prioridades no lugar certo. O líder pode promover o estudo da Bíblia, devocionais pessoais e jejum, para que cada membro esteja espiritualmente forte e focado em Deus. Todos na equipe, independentemente do papel que desempenham, são importantes. O líder deve demonstrar apreço por todos, desde os instrumentistas até os cantores de apoio. O líder deve ser justo e imparcial em suas decisões, garantindo que todos tenham oportunidades iguais e sejam tratados com dignidade. O líder de louvor deve sempre estar alinhado com a visão e orientação dos pastores e líderes da igreja. Isso garante que ele ou ela esteja agindo de acordo com a visão maior da congregação. Ter um mentor ou alguém com mais experiência na liderança de louvor pode ser valioso para ajudar a navegar por situações difíceis e evitar conflitos. Em qualquer conflito, o perdão é essencial. O líder deve estar pronto para perdoar e pedir perdão quando necessário, estabelecendo o exemplo para os outros. Em vez de apenas resolver o conflito, superficialmente o líder deve trabalhar para a reconciliação genuína, onde as relações são restauradas e fortalecidas. O líder deve periodicamente refletir sobre o estado da equipe e o ambiente do ministério de louvor, o que está funcionando, o que precisa de ajuste. Se necessário, o líder deve estar disposto a fazer ajustes na forma como a equipe funciona, sempre buscando melhorar a saúde espiritual e emocional do ministério. Ao seguir esses passos, o líder de louvor pode não apenas evitar conflitos, mas também construir uma equipe unida, centrada em Deus e eficaz em sua missão de liderar a igreja em adoração verdadeira. A Bíblia nos ensina de forma clara e enfática sobre a importância de termos os mesmos pensamentos e o mesmo amor pela obra do Senhor. Essa unidade é essencial para que possamos cumprir a vontade de Deus de maneira eficaz e harmoniosa. A seguir, vamos explorar alguns ensinamentos bíblicos e versículos que nos orientam nesse sentido. A Bíblia nos chama a ter um só pensamento e estarmos unidos em propósito. Essa unidade não significa que todos devem pensar exatamente da mesma maneira, em todos os detalhes, mas sim que devemos estar alinhados nos princípios fundamentais da fé e na missão de Cristo. Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Neste versículo, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipos a ser unida, tanto em pensamento quanto em amor. Ele destaca a importância
de sermos unidos de alma, ou seja, de termos uma sintonia profunda em nossa missão e em nossos valores cristãos. O amor com base na unidade. O amor é o vínculo perfeito que nos une em Cristo. É através do amor que superamos diferenças e nos dedicamos uns aos outros e à obra de Deus. Colossenses 3,14. É sobre tudo isto que revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor cristão vai além de meras palavras. Ele se manifesta em ações que refletem a natureza de Deus. Esse amor é o que mantém a unidade e garante que o trabalho realizado seja feito com a motivação correta. 1 Coríntios 13, 1-3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Esses versículos deixam claro que sem amor, até mesmo as maiores obras e dons são inúteis. O amor é a essência do serviço cristão e ele é que nos mantém unidos em propósito. A humildade é essencial para manter a unidade. Quando nos humilhamos, colocamos os outros acima de nós mesmos, o que evita conflitos e promove a paz. Filipenses 2, 3, 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo nos chama a evitar o egoísmo e a vanglória, incentivando-nos a pensar nos interesses dos outros antes dos nossos. Essa atitude de humildade é fundamental para mantermos a unidade dentro da igreja e no serviço ao Senhor. A igreja primitiva é um exemplo poderoso de como a unidade de pensamento e amor pode impactar a obra de Deus. Atos 2, 44 e 47. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Neste relato, vemos como os primeiros cristãos viviam em unidade, compartilhando tudo o que tinham e cuidando uns dos outros. Essa comunhão e unidade resultaram em um crescimento espiritual e numérico da igreja, mostrando o poder que existe quando o povo de Deus trabalha unido em amor e em propósito. Jesus orou pela unidade dos seus seguidores, mostrando que essa era uma de suas maiores preocupações. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim. João 17, 20 e 23. A oração de Jesus pela unidade é um chamado poderoso para que todos os seus seguidores sejam um, assim como ele é um como o Pai. Essa unidade é um testemunho para o mundo do amor de Deus e da veracidade do Evangelho. A Bíblia nos ensina que para sermos eficazes na obra do Senhor,
Precisamos estar unidos em pensamento, amor e propósito. Essa unidade não é apenas uma sugestão, mas uma necessidade para que possamos glorificar a Deus e alcançar o mundo com o Evangelho. Devemos cultivar a humildade, o amor e a comunhão, seguindo o exemplo de Cristo e dos primeiros cristãos, para que a obra do Senhor prospere em seu nome e seja exaltado em todo o mundo. Quando não estamos atentos, abrimos brechas para que o inimigo haja nas igrejas e no louvor, comprometendo a unidade, a santidade e a eficácia do ministério. A seguir, descrevo em detalhes 10 tópicos sobre as consequências de não vigiarmos. Primeiro, consequência, desvio do foco da adoração. O louvor, que deveria ser centrado em Deus, pode se tornar um espetáculo humano, onde o foco passa a ser o talento dos músicos ou a produção do evento. Isso desvirtua a essência do culto, tornando-o mais sobre a performance do que sobre a adoração verdadeira. A congregação pode começar a adorar os dons e os talentos em vez de direcionar toda a glória a Deus, o que leva a uma adoração superficial e vazia. Segundo, aumento do orgulho e da vaidade. Sem vigilância, o orgulho e a vaidade podem facilmente se infiltrar. Líderes e membros do ministério de louvor podem começar a buscar reconhecimento pessoal em vez de exaltar o nome de Deus. Isso pode gerar divisões, competições e conflitos internos, minando a unidade da equipe e prejudicando o ambiente espiritual. 3. Divisões e conflitos internos. Quando o inimigo age, ele semeia discórdia, causando divisões dentro do ministério e da igreja. Pequenos desentendimentos podem ser exacerbados, criando barreiras que separam os membros uns dos outros. Isso leva à fragmentação do corpo de Cristo, enfraquecendo o testemunho da igreja e comprometendo sua missão. 4. Comprometimento da integridade espiritual. O pecado pode começar a ser tolerado ou ignorado dentro do ministério de louvor. Falta de vigilância pode permitir que práticas e comportamentos contrários à palavra de Deus se enraize. A presença e o poder do Espírito Santo podem ser abafados, resultando em um ministério espiritual fraco e sem impacto real. 5. Secularização do louvor. O inimigo pode influenciar a introdução de elementos seculares no louvor, fazendo com que as músicas e as práticas sejam mais influenciadas pela cultura do mundo do que pelos princípios bíblicos. A adoração pode se tornar indistinguível de um evento secular, perdendo seu propósito de glorificar a Deus e de edificar a igreja. 6. Distorção da doutrina. Quando não há vigilância, o ensino e as letras das músicas podem começar a refletir doutrinas errôneas ou incompletas. O inimigo pode usar isso para distorcer a verdade bíblica. A igreja pode ser levada ao erro, acreditando em falsas doutrinas que desviam os fiéis da verdadeira fé cristã. 7. Perda da unidade da igreja. A falta de vigilância pode resultar na perda de unidade entre os membros da igreja, especialmente entre os que estão envolvidos no louvor. O inimigo pode usar conflitos e diferenças para criar clivagens. Uma igreja dividida não pode funcionar de maneira eficaz, e isso pode levar à estagnação espiritual e ao enfraquecimento do testemunho cristão na unidade. 8. Apagamento da presença do Espírito Santo. Quando o pecado e a desordem são permitidos, o Espírito Santo pode ser entristecido e sua presença pode diminuir. O inimigo sabe que sem o Espírito Santo, o louvor perde seu poder. As reuniões e cultos podem se tornar secos, sem vida e incapazes de tocar os corações dos fiéis ou de atrair aqueles que estão perdidos. 9. Distração da missão principal da igreja. O inimigo pode usar o ministério de louvor para distrair a igreja de sua missão principal, que é pregar o evangelho e fazer discípulos. A ênfase excessiva em performance e eventos pode desviar o foco,
A igreja pode se tornar mais centrada em entreter do que em cumprir a grande comissão dada por Jesus, perdendo assim seu propósito essencial. 10. Desânimo e frustração entre os membros. Quando os problemas se acumulam sem serem tratados, os membros do ministério e da congregação podem se sentir desanimados e frustrados. O inimigo usa esses sentimentos para enfraquecer o compromisso e a fé. Isso pode levar à saída de membros, à diminuição do envolvimento no serviço e ao ambiente geral de desânimo, que é terreno fértil para ainda mais problemas espirituais. A vigilância é essencial para proteger a pureza e a eficácia da adoração na igreja. Se negligenciarmos essa responsabilidade, o inimigo pode facilmente encontrar maneiras de semear destruição, desunião e confusão dentro do ministério de louvor e da igreja como um todo. Devemos estar sempre alertas, buscando a orientação do Espírito Santo e mantendo o foco em Deus, para que o louvor seja uma expressão verdadeira de adoração e honra ao Senhor. A preparação através da oração é uma das mais poderosas armas espirituais que temos para proteger a igreja e o ministério de louvor contra a infiltração do inimigo. A oração nos fortalece, nos guia, nos conecta com Deus e nos dá discernimento para identificar e evitar as estratégias do mal. A seguir, vamos explorar em detalhes o poder da oração e como ela pode ser usada para proteger a igreja. A oração é a chave para a nossa força espiritual. Quando nos dedicamos à oração, somos revestidos com a armadura de Deus, que nos protege contra as ciladas do inimigo. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:10. Encoraje a prática da oração diária e intensa, individual e coletiva, para que cada membro da igreja e do ministério de louvor esteja espiritualmente preparado e protegido. A oração nos concede discernimento espiritual, permitindo-nos identificar quando o inimigo está tentando se infiltrar na igreja ou no louvor. Ela abre nossos olhos para ver além do natural e perceber as realidades espirituais. Tiago 1:5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e se lhe há concedida. Ore por sabedoria e discernimento, pedindo a Deus que revele qualquer tentativa do inimigo de semear discórdia, erro ou pecado dentro da igreja. A oração conjunta fortalece a unidade entre os membros da igreja e do ministério de louvor. Quando oramos juntos, somos ligados em um só propósito, criando um ambiente de amor e cooperação que impede a ação do inimigo. Mateus 18, 19 e 20. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Promova momentos de oração em grupo antes dos ensaios, cultos e reuniões, para fortalecer a unidade e manter o foco no Senhor. A oração nos protege da tentação e do pecado. Quando buscamos a Deus em oração, Ele nos dá força para resistir às tentações que o inimigo coloca em nosso caminho. Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Encoraje a oração, continue por santidade e retidão, tanto no ministério de louvor, quanto na vida pessoal de cada membro, para que possam resistir às tentações e permanecer fiéis a Deus. A oração tem o poder de libertar aqueles que estão presos em cadeias espirituais. Se algum membro do ministério ou da igreja está enfrentando opressão ou influência maligna, a oração pode quebrar essas correntes. Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus.
e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces do cárcere. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Realize intercessões específicas por membros que estejam passando por dificuldades espirituais, buscando libertação e restauração através do poder da oração. A oração renova nossas forças e nos ajuda a crescer espiritualmente. Ela nos mantém conectados com Deus, permitindo-nos receber orientação, conforto e renovação diária. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Estabeleça uma cultura de oração constante, incentivando todos a buscarem renovação espiritual para continuar firmes na obra do Senhor. Poder da oração. A oração transforma o ambiente espiritual, criando uma atmosfera de paz, santidade e presença de Deus. Isso impede que o inimigo encontre brechas para agir. Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Encoraje a prática da oração durante os ensaios e cultos, criando um ambiente onde a presença de Deus é palpável e onde o inimigo não pode operar. A oração fortalece nossa fé e confiança em Deus, permitindo-nos enfrentar desafios com coragem e esperança. Quando confiamos em Deus, através da oração, o inimigo perde sua influência sobre nós. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Incentivem a oração de fé, onde os membros do Ministério de Louvor depositam suas preocupações e desafios nas mãos de Deus, confiando plenamente em sua provisão e proteção. A oração pode desencadear um avivamento espiritual, onde o Espírito Santo se move poderosamente, trazendo renovação e despertamento para a igreja. Isso anula as tentativas do inimigo de desviar ou enfraquecer a congregação. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Organize vigílias e momentos de oração fervorosa, buscando avivamento e uma manifestação poderosa do Espírito Santo na igreja. A oração funciona como uma muralha espiritual ao redor da igreja e do ministério de louvor. Ela bloqueia as investidas do inimigo e mantém a proteção divina sobre todos os envolvidos. Salmos 91:4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Encoraje a oração contínua de proteção, declarando a palavra de Deus como escudo e fortaleza contra todas as forças do mal que tentam se infiltrar na igreja. A oração é uma ferramenta poderosa e indispensável para proteger a igreja e o ministério de louvor das ciladas do inimigo. Quando oramos, nos conectamos diretamente com o Criador, recebendo dele a força, a sabedoria e a proteção necessária para evitar qualquer infiltração do mal. Devemos cultivar uma vida de oração contínua e fervorosa, criando uma barreira espiritual que impede o inimigo de encontrar qualquer brecha para agir. Assim podemos assegurar que a adoração seja pura, que a igreja permaneça unida e que o nome de Deus seja glorificado em todas as coisas. Que possamos estar sempre atentos, não permitindo que o inimigo roube o que há de mais precioso em nossas igrejas. O louvor é uma arma poderosa e, quando usada corretamente, ela destrói fortalezas e nos aproxima do Pai. Vamos usá-la com sabedoria, com coração puro e com a certeza de que no final a vitória sempre será do Senhor. Que o louvor em nossas igrejas seja sempre uma verdadeira adoração ao Deus Todo-Poderoso.
sem espaço para infiltração do mal. Mantenham-se vigilantes, orem e que o Espírito Santo guie cada nota, cada palavra, cada gesto de adoração. A história da vigilância espiritual nos ensina uma verdade crucial. A oração é a chave para manter a igreja e o ministério de louvor protegidos e alinhados com a vontade de Deus. Quando negligenciamos a oração, abrimos portas para que o inimigo se infiltre, distorça a adoração e cause divisões entre os irmãos. No entanto, quando nos preparamos na oração, nos revestimos da armadura de Deus, ganhamos discernimento e força para resistir às tentações e manter a unidade e a pureza da igreja. Cada ato de oração fortalece nossas defesas espirituais, garantindo que o foco permaneça em glorificar a Deus e edificar a igreja. Através da oração, podemos transformar o ambiente espiritual, promover avivamento e bloquear as investidas do inimigo. Assim, a igreja permanece firme, unida e poderosa, cumprindo seu propósito de ser uma luz no mundo e de adorar a Deus em espírito e em verdade. Que nunca nos esqueçamos do poder que reside na oração e da responsabilidade que temos de vigiar e orar continuamente, protegendo a obra do Senhor de toda qualquer infiltração maligna. Assim, estaremos preparados para enfrentar qualquer desafio, mantendo o louvor puro e a igreja fortalecida na fé. Se inscreva no nosso canal, deixe nos comentários o que você achou desse conteúdo, que Deus te abençoe e até a próxima.